Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Paz e bem. Eu sou Luciano Massulo, sou presbítero da Arquidiocese de Porto Alegre e estamos aqui para ajudar cada um de vocês, ajudar também esta comunidade a refletir sobre a Palavra de Deus. Nós aqui na Arquidiocese de Porto Alegre estamos acompanhando esta proposta da Igreja no Brasil, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Lectio Divina, que acompanha a liturgia dominical. Nós vamos iniciar com o tempo da Quaresma, este tempo que está proposto como tempo de preparação, como tempo em que somos chamados à conversão, como tempo em que devemos, como igreja, preparar-nos para celebrar a grande Páscoa do Senhor, a sua ressurreição, o Cristo que, ressuscitando dos mortos, traz a todos nós a possibilidade de participarmos da sua vida eterna. O ano litúrgico, como ele está estruturado a partir do Concílio Vaticano II, ele contempla sempre, a cada domingo, a proclamação de um dos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles 3 evangelhos que entre si possuem alguma sintonia, alguma relação. São evangelhos muito semelhantes, daí a palavra sinótico, como sintonia, são evangelhos muito próximos um do outro. Assim, no ano A, que corresponde a esse ano de 2023, aos domingos, praticamente em todos eles nós acompanhamos a história de Jesus, os seus sinais, as suas palavras, pelo Evangelho de São Mateus. No ano B, que corresponderá ao ano de 2024, o ano próximo, nós vamos acompanhar então o Evangelho de São Marcos. E o ano C, em 2025, o Evangelho de São Lucas. É assim que a liturgia, a partir do Concílio Vaticano II, a liturgia dominical, está organizada. E nesse ano de 2023, nós temos esta grande alegria de podermos acompanhar a cada domingo aquilo que Mateus, o primeiro dos 3 evangelistas, na ordem como está apresentado na Bíblia, aquilo que Mateus vai nos apresentar a respeito de Jesus Cristo. Há aqui um detalhe muito importante. Como o ano A foi o primeiro dos 3 anos a ser elaborado depois do Concílio Vaticano II, a gente pode, sem sombra de dúvida, dizer que este foi o ano mais bem preparado, ou seja, mais bem pensado, onde cada evangelho, onde cada leitura foi pensada com bastante tempo, com bastante carinho, para que houvesse toda uma sintonia a partir daquilo que a liturgia propõe. E neste ano A Quaresma, de um modo especial, tem uma tônica muito particular, uma tonalidade própria, que é a tônica da iniciação à vida cristã. Vocês vão se dar conta, participando da celebração dominical, que os evangelhos do 3º, 4º e 5º domingo de Quaresma, todos eles estão permeados de uma teologia batismal. São evangelhos que foram escolhidos, pensados e colocados aqui dentro desta liturgia quaresmal, exatamente em vista da preparação já imediata para a celebração dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Quaresma é esse tempo de preparação, ou seja, a igreja se prepara para a Páscoa do Senhor. Por um lado, a igreja prepara aqueles que estão neste processo catecumenal e que durante 1, 2, 3 anos participaram das nossas catequeses e que agora, nesta Quaresma, fazem uma preparação mais intensa, acompanhada das celebrações, dos escrutínios, das celebrações dos exorcismos, e por isso a Quaresma, particularmente, como eu disse, deste ano A, está pensada desta forma, pensada para que possa ajudar as pessoas a contemplarem os mistérios que vão ser celebrados na noite da Vigília Pascal. Por outro lado, a Quaresma é também um convite àqueles que já foram batizados, ou seja, que já foram iniciados, a recordarem a sua iniciação cristã, recordarem aquilo que o batismo propõe à vida de todos nós. Por isso, enquanto nós preparamos aqueles que serão batizados, a comunidade cristã vivendo a Quaresma, celebrando a Quaresma, ouvindo esses evangelhos, sendo acompanhada pela palavra de Deus, a comunidade cristã vai
ao mesmo tempo se preparar também, recordando o seu batismo e buscando recuperar aquilo que ao longo da vida lhe afastou da graça batismal. Por isso, Quaresma é tempo de conversão. É tempo em que nós somos chamados a viver de uma forma muito mais intensa a oração, a penitência e também o exercício da caridade, a misericórdia, o amor para com os outros. A Páscoa, a ressurreição do Senhor, nos concede também esta vida nova, a vida nova em Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu sou o Padre Luiz Carlos de Almeida, da Arquidiocese de Porto Alegre, e pretendo, nestes breves instantes aqui, fazer um pequeno percurso com vocês que já estão caminhando nas pequenas comunidades eclesiais missionárias ou que pretendem iniciar nesse tempo da Quaresma também esta experiência, que aliás nós temos assim recomendado e a Igreja tem insistido para que de fato façamos essa experiência de igreja ao redor da palavra, com os pequenos grupos, pequenas comunidades eclesiais e missionárias. E a minha intenção é percorrer com vocês os textos dos evangelhos previstos para este tempo quaresmal do ciclo do ano A. Então, vou apenas acenar rapidamente e depois procurar destacar algum elemento destes textos que espero ajudem também nas experiências que vocês vêm fazendo nas comunidades ou que vão iniciar agora, a partir desse tempo. No primeiro domingo da Quaresma, nós sempre temos o texto das tentações, este ano segundo São Mateus, onde lembramos que Jesus jejuou durante 40 dias e foi tentado no deserto. Conduzido pelo Espírito ao deserto, Jesus faz esta experiência. E desarmando as ciladas do inimigo, vai nos mostrando a possibilidade de vencermos também nós o fermento da maldade. No segundo domingo da Quaresma teremos o texto de Mateus, novamente, que trata da transfiguração de Jesus, onde o seu rosto brilhou como o sol. E nesta experiência ele se manifesta diante de alguns dos seus discípulos. Depois, no terceiro domingo da Quaresma, nós vamos ter o texto da Samaritana, segundo São João, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Esta experiência do encontro de Jesus com a Samaritana, e a qual todos nós também somos convidados a fazermos essa experiência de encontro e de diálogo com o Senhor. No quarto domingo teremos o Evangelho, também segundo São João, do cego de nascença. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. No quinto domingo da Quaresma teremos a narrativa da ressurreição de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida, diz Jesus. E por fim, lá no sexto domingo, que é o domingo de Ramos, teremos a narrativa, então, segundo São Mateus, da entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. São estes os textos que nós teremos previstos para esse tempo da Quaresma e que nos ajudarão aí na sua pequena comunidade eclesial missionária, que é uma experiência riquíssima de encontro para a escuta, para a meditação, para a oração, para a contemplação. E cremos que na experiência, no exercício da leitura orante da Bíblia, nós temos essa possibilidade de fazermos, de fato, uma experiência de escuta do Senhor, de escuta dos irmãos e irmãs que ali se reúnem conosco nas pequenas comunidades e também, naturalmente, de escuta do Espírito, que é o que vai nos conduzindo também neste exercício. E o tempo da Quaresma, como sempre, nos convida à conversão, por isso cremos que também, através desse exercício, podemos também deixar com que também nós passemos por essa experiência de conversão, mudando nossa mentalidade, nossa maneira de olhar a realidade, nossas atitudes e práticas. Vale lembrar sempre também que os textos dos evangelhos que nós vamos acompanhar no terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma sempre estão
muito associados também à liturgia batismal e em nossa arquidiocese também a essa experiência bonita que estamos fazendo da iniciação à vida cristã, os ritos da purificação, da iluminação e da libertação. Texto, portanto, da Samaritana, do cego de nascença e da ressurreição de Lázaro. Ligam, aproximam muito, né, a palavra, a liturgia, com a catequese, com a iniciação à vida cristã. Por fim, gostaria também, né, de lembrar que nós temos sempre essa possibilidade, e é bom que assim o façamos, né, além daquele pequeno exercício que fazemos com as pequenas comunidades eclesiais missionárias, nos deixemos sempre interpelar pela grande comunidade, porque é ali, na comunidade onde celebramos o mistério de Cristo, na celebração dominical, que vamos poder ampliar e completar também sempre melhor essa nossa experiência de encontro com a Palavra de Deus. Desejo a cada um de vocês, né, que já fazem ou que farão essa experiência dos encontros nas pequenas comunidades eclesiais missionárias, que possam, com muita atenção, com muita docilidade, acolher a Palavra de Deus, meditar, rezar, contemplar e assim, de fato, fazerem um bonito encontro e um diálogo com o Senhor Jesus, deixando com que a palavra transforme a sua vida, transforme as nossas vidas. Um bom caminho quaresmal a todos. Meus irmãos, minhas irmãs, Dom Adilson Pedro Buzim, Bispo Auxiliar de Porto Alegre e Bispo Referencial do Vicariato de Guaíba. Estamos no período da Quaresma caminhando com Jesus à luz da Palavra de Deus. Nesse caminho com a Palavra do Senhor, nós temos nos domingos de Quaresma recordando Jesus que depois do batismo vai para o deserto e tem as tentações. O primeiro domingo, o segundo domingo da Transfiguração, o terceiro domingo Jesus e a Samaritana, o quarto domingo Jesus e o cego, o quinto domingo Jesus e a ressurreição de Lázaro e depois nós entramos na grande Semana Santa. Esse caminho de Quaresma, caminhar como cristão, como batizado e como comunidade também, a palavra de Deus tem implicâncias na nossa missão e na nossa pastoral. Ou seja, nós não precisamos tomar o sentido quaresmal e aplicar para uma questão missionária imediata, mas todo o batizado é missionário e nesse caminho da Quaresma deixarmos nos iluminar, mesmo quem tem uma experiência de missão, de pastoral em tantos anos, à frente da comunidade ou não, a conversão, porque a Quaresma é um caminho de conversão e todo missionário só pode anunciar Jesus passando pelo processo de conversão e a Quaresma nos ajuda, pela palavra de Deus, a fazer esse caminho. Por exemplo, o primeiro domingo das tentações. Quem de nós na pastoral às vezes não tem as mesmas tentações de Jesus de dominar uma pastoral, de ter o poder, de dizer que eu já sei tudo. Então a palavra de Deus também nos converte, nos faz sentar os pés no chão e rever os nossos critérios, o nosso modo de ser, o nosso modo de atuar. Começando por nós bispos, mas todos aqueles e todos os membros de qualquer comunidade eclesial missionária também. Paroquial, diocesana, arquidiocesana ou aquela comunidade pequena que nós convivemos e partilhamos a palavra de Deus. E quando Jesus se encontra com a Samaritana, que aula também para nós no sentido missionário de conversão, eu até assinalei alguns aspectos importantes porque há uma implicância em nossas comunidades quando Jesus se encontra com aquela que era tida como que um grupo de inimigos entre judeus e samaritanos. Muitas vezes nós também precisamos sair do nosso quadrado, como nós dizemos na pastoral, numa igreja em saída que o Papa Francisco tanto nos pede. Alargar as estacas da tenda das nossas pastorais, isso exige esforço, é conversão interna, mas já é missão também, uma preparação, uma conversão, uma desacomodação. Por exemplo, muitas vezes nós dizemos as inscrições da catequese estão abertas e esperamos as pessoas virem. Jesus, diante da Samaritana, que é um processo de conversão, o que ele diz? É preciso ir ao encontro daqueles que não estão aí. É uma igreja, então, que sai, que vai à procura
assim como Jesus saiu e conversou com a samaritana que estava fora dos critérios. Veja que atitudes nós podemos também, através da palavra de Deus, nesse caminho quaresmal, de conversão também. E quando Jesus se encontra com o cego, então aqui vem toda a questão da luz, que nós já vimos na liturgia e na leitura orante, o valor da palavra de Deus, a luz, nos encontrar também para nós tirarmos muitas vezes algumas práticas. Às vezes nós pode ser que estamos tanto tempo numa pastoral, num serviço da comunidade, mas resistimos por quê? Porque sempre foi feito assim. Tirar as escamas, ver a luz perfeita que é Jesus e vê-lo totalmente como ele é, também é um processo de conversão e a Quaresma nos convida a isso. E por fim, nós também participamos da Semana Santa. Viver a Quaresma, culminando com a Semana Santa sob a luz da missão e da pastoral, é rever também os nossos critérios, a abnegação, o abandono, porque Jesus a certo momento fica sozinho, e nesse abandono nós também podemos nos encontrar com Ele. Queridos irmãos e irmãs, nesse caminho quaresmal, não obstante nós digamos, estamos em missão, estamos atuando na pastoral, a palavra de Deus, para ser um bom pastor, para ser um bom missionário, precisa de conversão. E todo missionário não pode anunciar Jesus se com ele não se encontra. Desde as tentações, o primeiro domingo da Quaresma, até o último momento deste primeiro vídeo, que é a morte de Jesus na cruz. Nesse período quaresmal, caminhamos com ele e que pela Santa Cruz o Senhor nos ajude, como missionários, fortificar a nossa fé, nos converter, para assim poder anunciá-lo como ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.